O mundo antes do grande dilúvio. Uma história de corrupção e redenção. Nos primórdios da humanidade, após a criação do mundo por Deus, conforme registrado no livro de Gênesis, capítulo 1, a Terra era um lugar muito diferente do que conhecemos hoje. Esta história nos transporta para um período fascinante e ao mesmo tempo sombrio da história humana, onde a maldade e a corrupção cresceram a níveis inimagináveis, levando Deus a tomar uma decisão drástica que mudaria para sempre o curso da humanidade. No princípio, após a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra. As pessoas daquela época viviam muito mais tempo do que vivemos hoje. Como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 5, Matusalém, por exemplo, viveu 969 anos, sendo o homem que mais tempo viveu conforme os registros bíblicos. Esta longevidade extraordinária permitia que várias gerações convivessem simultaneamente, compartilhando conhecimentos e desenvolvendo habilidades que hoje podemos apenas imaginar. O mundo antes do dilúvio era caracterizado por uma atmosfera diferente, com um dossel de água acima da terra, como sugerem os estudiosos ao interpretarem Gênesis capítulo 1, versículos 6 e 7. Esta camada de água provavelmente filtrava a radiação nociva do Sol, contribuindo para a extraordinária longevidade dos seres humanos. A vegetação era abundante e luxuriante, com uma diversidade impressionante de plantas e árvores que cresciam em um clima uniformemente temperado e agradável. Naquele tempo, os descendentes de Caim desenvolveram as primeiras civilizações. Como está registrado em Gênesis capítulo 4, versículos 20 a 22, Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e criam gado. Seu irmão Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E Tubal-Caim foi o primeiro artífice de todo instrumento cortante de bronze e ferro. Isto nos mostra que, mesmo antes do dilúvio, a humanidade já havia desenvolvido agricultura, pecuária, música e metalurgia. Porém, junto com este desenvolvimento, veio também uma crescente maldade. O livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 6, nos revela que o Senhor viu que a maldade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. A violência se espalhava por toda parte, e as pessoas viviam segundo seus próprios desejos, ignorando completamente a vontade de Deus. Queridos ouvintes, neste momento gostaria de fazer uma pausa para pedir que deixem nos comentários: como você imagina que seria viver em um mundo onde as pessoas viviam centenas de anos? Quais seriam os benefícios e os desafios de uma vida tão longa? Um aspecto intrigante deste período foi a menção aos filhos de Deus, que se casaram com as filhas dos homens, como descrito em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. Deste relacionamento nasceram os Nefilins, que eram homens famosos e poderosos. Muitos estudiosos debatem sobre quem eram exatamente estes seres, mas o texto bíblico deixa claro que sua presença contribuiu para o aumento da violência e da corrupção na terra. A sociedade antediluviana era tecnologicamente avançada para sua época. A construção da arca por Noé, seguindo as específicas instruções divinas, demonstra um conhecimento sofisticado de engenharia e carpintaria. A arca media 300 covados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, dimensões que engenheiros navais modernos consideram ideais para a estabilidade em águas turbulentas. Em meio a toda esta degradação moral, apenas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Como está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 9, Noé era homem justo e íntegro em suas gerações, e andava com Deus. Durante 120 anos, enquanto construía a arca, Noé pregou o arrependimento para seus contemporâneos, mas ninguém deu ouvidos às suas advertências. O mundo antediluviano era também caracterizado por uma geografia diferente. Não havia chuva como conhecemos hoje. Em vez disso, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 6, da terra subia vapor que regava toda a superfície do solo. Os continentes provavelmente eram unidos, formando uma única massa de terra, e os oceanos eram menos profundos. A dieta das pessoas era inicialmente vegetariana, como estabelecido por Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 29. Somente após o dilúvio Deus permitiu o consumo de carne, como registrado em Gênesis capítulo 9, versículo 3.
A abundância de vegetação e as condições climáticas ideais proporcionavam alimento em abundância. Quando finalmente chegou o momento do dilúvio, após Noé ter completado a arca e reunido os animais conforme Deus havia ordenado, as águas cobriram toda a terra, mudando completamente sua geografia e clima. O mundo que emergiu após o dilúvio era drasticamente diferente do anterior, com montanhas mais altas, oceanos mais profundos e uma vida mais curta para os seres humanos. Esta história nos ensina importantes lições sobre as consequências do pecado e a importância de permanecer fiel a Deus mesmo quando todos ao nosso redor escolhem o caminho da desobediência. Assim como Noé encontrou graça aos olhos do Senhor por sua fidelidade, nós também somos chamados a viver uma vida que agrade a Deus, mesmo em meio a uma sociedade que cada vez mais se afasta dos princípios divinos. Queridos irmãos e amigos, que esta história nos faça refletir. Como estamos vivendo nossa vida hoje? Estamos seguindo o exemplo de Noé, permanecendo fiéis a Deus mesmo quando isso significa ir contra a corrente do mundo? Agradeço sua atenção a esta narrativa tão importante da história bíblica. Se este conteúdo tocou seu coração, não deixe de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares, e se inscrever em nosso canal para mais histórias edificantes como esta. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês.